Continuando, o indivíduo é heterozigoto para 3 genes, sendo que o A e o B estão no mesmo cromossomo e não tem segregação independente. Já o C tem. Se não houver crossover durante a meiose, principalmente nos genes ligados, né? Então, veja, eu tenho heterozigose nos 3 genes. Ou eu vou ser azão Bzão, Czão, ou azão Bzão, Czinho, ou azinho Bzinho, Czão, ou azinho Bzinho, Czinho. Então, eu tenho a possibilidade de ser os 3 homozigotos em 4, porque o azão Bzão não se segrega. Quando eu tô falando que não existe cromossomos homólogos, quando os cromossomos não são homólogos, eu tô falando de cromátides homólogas, né? Por isso que são regiões diferentes. Vejam só, aqui eu tenho 40% dos parentais, né? E 10% dos recombinantes. Eu percebo que esse aqui é o arranjo cis, esse aqui é um arranjo trans, né? Porque não é o parental dominante, não é o homozigoto. Quando esses aqui são recombinantes, como tem 10% de um recombinante e 10% de outro, eles estão distando 20 unidades de recombinação. Quais os genes que estão em ligação? Aqui nesse caso, o azão azinho e aqui nesse caso o Bzão Bzinho, né? Que não resultou os parentais aqui. Aqui ele vai explicar e você vai chegar na conclusão que o homem ele é daltônico e recessivo para essa proteína G. A mulher, ela é normal e homozigótica. Então, combinando esses dois, eu só vou poder ter uma mulher heterozigótica, um do homem e um da mulher. E o homem também vai ser normal, logo eu vou ter aqui 50% de chance de ter um homem normal, 50% de chances de ser um homem com o daltonismo que ele pergunta, que ele pede. E depois, 50% de ter a deficiência de novo. Então, 50% tanto para o daltonismo, 50% para a deficiência de G. Os homens, né? Então, ou eles vão ser com esse genótipo ou assim. Aqui, vejam só, eu pego os distantes, né? Então, quais são os mais distantes aqui? FA. Esse é o mais distante. Agora, é só eu começar a pegar os menos distantes. EIA, DIE, DIA, e é só eu agora fazer a contraprova, digamos assim. Então, vamos lá. FA ficou o mais distante, FE o segundo mais distante, DIA o terceiro, FD próximos, DIE super próximos, EIA próximos também. Independente, se eu pegasse o mais distante de todos, a única proposta aqui que o exercício fala que tá certa é a letra D. Aqui, eu não sei a distância entre o X e Y, mas eu sei que o gene B e o gene C distam 5 unidades de recombinação. Que seria esse aqui. Entre B e C eu tenho 5 unidades de recombinação. Aqui entre A e B, eu tenho 20, né? 30 menos 10. Então, aqui o gene X eu tenho, que é a distância entre A e B, eu tenho 20. E aqui entre C e D eu tenho 5%. Se eu somar todos esses genes aqui, eu tenho 3.869 unidades de bases ali, tá? Então, o que ele está falando? Uma planta produz um fármaco que apresenta diferentes formas funcionais, produzem as enzimas A, B e C. A produção dessas proteínas é condicionada por 3 pares de alelo com dominância completa. São 8 tipos diferentes de fármacos. Então, cada dominante produz um fármaco diferente. Então, se eu tenho os 3 dominantes heterozigóticos, eu tenho um fármaco P, esse aqui eu tenho um fármaco Q e assim por diante. Em um cruzamento teste de um indivíduo triplo heterozigoto, foram obtidas as seguintes quantidades de indivíduos produtores de cada fármaco. Por que essas aqui eu sei que são os parentais? Porque é que mais tem. Então, se esses são os parentais,
Calcule a proporção de cada um dos gametas. É só eu fazer esse total e dividir pelo total de cada fármaco, tá? Sabendo que o R e o U vão ser os parentais. Ou seja, que vão aparecer com maior frequência. Os alelos dominantes estão em trans. E por que eu vejo isso? Porque quando eu vejo parental, ó lá como que é o R, né? É A, Czão, não é Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho, Czinho, Czinho, ou Azão, Azão, Bezão, Bezão, Czão, Czão. Mesma coisa o U. Então, eles estão em trans. A mesma coisa com o Bezão, Czão. O Azão, Czão, ou eu tô carregando Azão e Czão, ou eu tô carregando Azinho e Czinho. Então, vai ser em cis. A frequência de gametas recombinantes para Azão, Bezão, Bezão, Czão, Azão, Czão. Então, Azão com Bezão, vamos lá. Eu vou pegar sempre o que aparece com Azão, Bezão. P, Q, T, PQ, perdão, PQ, V, X, porque ou é Azão, Bezão, ou é Azinho, Bezinho. Então, quando tem Azão, Bezinho, eu não coloco na conta. E isso vai ser 20% de distância. Então, Azão e Bezão são os mais distantes. Por isso que eles se recombinam. Bezão, Czão. Mesma coisa. Por que eu vou pegar o P, S, T e X? Vamos lá. P, S, T e X. Porque eu carrego o Bezão, Czão ou Bezinho e Czinho. Só que eu tenho que lembrar que excluir a análise dos gametas cuja proporção seja inferior a 1%. Então, como esse S e o T são muito próximos, eu tenho que tirar 1. E em vez de 13, vai ser 12. Então, entre Bezão e Czão, eu tenho 12 unidades. Azão, Czão, Q, S, T e V. Por quê? De novo, Q é o que sobrou, né? S, T e V. Por que vai ter menos recombinação? Porque eu tô mais próximo, tá? Então, se aqui meu arranjo era cis, o parental vai continuar sendo cis. E só os recombinantes é que vão trocar e ser Azão, Czinho ou Azinho, Czão. Uma mulher daltônica e não hemofílica, filha de um homem daltônico e hemofílico, por isso que eu sei que ela é heterozigota, porque o pai é hemofílico. Casou-se com um homem normal para visão em cores, porém hemofílico. Então, eles são assim. Tá. E eles tiveram um filho daltônico e não hemofílico, e uma filha normal para as duas características. Essa menina cresceu e se casou com um homem também normal para as duas características. Ela está grávida e queria saber qual a probabilidade de vir a ter um filho como seu avô materno, ou seja, daltônico e hemofílico. Então, a filha é heterozigótica, o homem é normal. Eu tenho que fazer esse cruzamento para saber qual que vai ser o menino, lembrando que 1 vezes sobre 2 para saber que é um menino. Sem ocorrer crossing over e permutação, quais seriam os genótipos e os fenótipos dos meninos possíveis? Bom, ou o filho vai ser vai ser sem daltonismo, mas vai ser hemofílico, ou o filho vai ser daltônico, porém sem a hemofilia. E aqui, sabendo-se que os genes D e H estão em 16 unidades de recombinação, então a gente sabe que o Dzinho e o Hzão são os recombinantes. Se eles têm 16 unidades de recombinação, separadamente, os recombinantes têm 8 cada, certo?